pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. Se eu tô com voz de que acabei de acordar ou cara de que acabei de acordar, é porque você está certo, porque acabei de acordar mesmo. E por que será que acordei e estou gravando vídeo? Porque esse é um tipo de vídeo que me toma o dia inteiro pra fazer, que é a Bookshelf Tour. Vocês sempre pedem e eu tento fazer pelo menos uma vez por ano. Ano passado eu fiz uma muito bonita, eu vou deixar aqui embaixo se você não assistiu. Vou deixar aqui no card se você quiser ver também. E basicamente, se você não sabe o que é uma Bookshelf Tour, eu vou passear por toda a minha estante, não só essa estante, ela é dupla face, tá? Ela é grossa, então cabem livros do outro lado também. Como também vou mostrar duas outras estantes que eu tenho lá no meu quarto. Mais ou menos vocês vão ver aí 480 e poucos livros na data de hoje nesse vídeo, então não posso ficar me alongando muito, já tem que começar a mostrar. E vai ser legal também que vocês vão ver que eu fiz uma organização diferente. Se vocês repararem, a estante já tá diferente do que tava na última gravação de vídeo. Eu mudei, eu trouxe meus radicava pra frente, levei umas coisas pro quarto, enfim, vocês vão entender melhor. Começando aqui com a minha coleção de Harry Potter, eu tenho aqui Harry Potter and the Sorcerer's Stone, Harry Potter and the Chamber of Secret, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Harry Potter and the Goblet of Fire, Harry Potter and the Order of the Phoenix, Harry Potter and the Half-Blood Prince, Harry Potter and the Deathly Hallows. E a gente finge que não faz parte da série, mas faz Harry Potter and the Cursed Child. Aqui tem umas coisinhas que eu tenho de Harry Potter além, que esse é o quadribol através dos séculos, né? O Quidditch Through the Ages, que é em inglês. Fantastic Beasts and Where to Find Them, que é um Animais Fantásticos. Os Contos de Beedle o Bardo. E eu tenho um almanaque de Harry Potter e Outros Bruxos. Continuando aqui, eu tenho o primeiro livro de Fallen Kingdoms, da Morgan Rhodes. Rebel Spring, o segundo livro. Gathering Darkness, Frozen Tides e Crystal Storm. Continuando, porque esse nicho é muito grande e não cabe tudo na câmera. Aqui eu tenho o primeiro livro de The Queen of the Tearling, da Erica Johansson. O segundo livro, que é o The Invasion of the Tearling. Tenho o The Night Circus, da Erin Morgenstern. E eu tô enrolando pra cacete pra ler esse aqui. Aí tem o primeiro livro de Throne of Glass, da Sarah J. Maas. O Crown of Midnight. O The Bone Season, da Samantha Shannon. Truth Witch, da Susan Dennard. Caraval, da Stephanie Garber. Daughter of Smoke and Bone, é o primeiro livro da série, da Laini Taylor. And I Darken, da Kirsten White. An Ember in the Ashes, da Sabata Heer. E aqui no fim, The Darkest Part of the Forest, da Holly Black. Se vocês repararam, todos esses livros, inclusive de Harry Potter, são a minha parte de fantasia. Tem mais um pouco de fantasia aqui embaixo. Bom, continuando, essa minha parte aqui também, que é o segundo nicho da estante, ele é quase todo de fantasia, quase todo até o finalzinho. Aqui é o primeiro livro de The Raven Boys, da Maggie Stiefvater. Depois tem o The Dream Thieves e o Blue Lily Blue. Eu ainda não tenho o quarto livro, ignora essa parte. Carry On, da Rainbow Rowell. My Lady Jane, que é da Cynthia Hand, Brody Ashton e Jodie Meadows. Airman, do Owen Colfer. The Rest of Us Just Live Here, do Patrick Ness. The Iron Trial, da Cassandra Clare e da Holly Black. Aqui a gente tem um pouco de poeira também. Aí aqui é o meu box dos livros lá das Fronteiras do Universo, né? Que tem a Bússola de Ouro, etc. O primeiro é o The Golden Compass, do Philip Pullman. O segundo é o The Subtle Knife. E o terceiro é o The Amber Spyglass. Daí a gente tem o The Savage Song, da Victoria Schwab. E o segundo livro da duologia, Our Dark Duet. Aqui a gente tem Of Fire and Stars, da Audrey Coulthurst. Three Dark Crowns, da Kendra Blake. E Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, do Ransom Briggs. Continuando no mesmo nicho, eu tenho a minha trilogia de The Kiss of Deception, que é The Remnant Chronicles. E eu tenho aqui o que? Um rasgo na jacket The Kiss of Deception, que na verdade quem mandou assim rasgado foi a Amazon. O primeiro é o The Kiss of Deception, da Mary E. Pearson. O segundo é o The Heart of Betrayal. O terceiro é o The Beauty of Darkness. E aí não é bem fantasia, mas não tinha outro lugar pra enfiar na estante, então enfiei aqui, já no finalzinho entre fantasia e distopia, ficção científica, etc. The Winner's Curse, da Mary Burkowski. The Winner's Crime. E o terceiro e último livro da trilogia, The Winner's Kiss. Aqui a gente começa a parte de distopias, ficções científicas, pós-apocalípticos, coisas do tipo. Vamos lá. Primeiro, a famosa trilogia de Divergente. Primeiro é o Divergent, da Veronica Roth. O segundo é o Insurgent. E essa coisa aqui, chato pra caralho, que fecha a trilogia, é o Allegiant. Aqui eu tenho o The Love That Split the World, da Emily Henry. E aqui no final, A Thousand Pieces of You, da Claudia Gray. Bom, aí aqui eu continuo na minha parte de ficção científica, distopia, etc. Eu tenho aqui começando o The Handmaid's Tale, da Margaret Atwood. O More Than This, do Patrick Ness. Cinder, que é o primeiro livro lá das Lunar Chronicles, da Marissa Meyer. Scarlet, que é o segundo livro. E Cress, que é o terceiro livro. Daí tem dois aqui da série da Alexandra Bracken. Esse aqui é o The Darkest Minds. A continuação dele, que é o Never Fail.
Fade, também da Alexandra Bracken, e foi sem querer eles entrarem um do lado do outro, porque eu realmente nem tinha pensado que era um do outro. É Passenger. Aqui temos uns livros maiores que cagalharam toda a coisa que tava vindo bonitinha, ó, e subiu. The Fifth Wave, do Rick Yancey, e a continuação dele, que é o The Infinite Sea, que tem o Illuminae, que é o primeiro livro do Illuminae Files, da Amy Kaufman e do Jay Kristoff. Jay Kristoff é o mesmo autor de Nevernight. Eu nem tinha prestado atenção nisso, só tô lembrando disso agora. Vicious, da V.E. Schwab, amo, meu livro preferido dela. Aí aqui agora a gente começa no YA contemporâneo. E eu já botei aqui os meus preferidinhos, né, os meus queridinhos. Já começa com More Happy Than Not, do Adam Silveira. E depois o History Is All You Left Me. Aí agora eu tenho aqui o Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, do Benjamin Aliricen. Vocês sabem bem que livro que eu tô falando. E aqui já o novo dele, que é o The Inexplicable Logic of My Life, que é a lógica inexplicável da minha vida, né, se eu não me engano. Finalizando aqui eu tenho o Simon vs. The Homo Sapiens Agenda, da Becca Bertalli. E aqui no finalzinho eu tenho The Upside of Unrequited, que é da Becca também. Finalizando aqui esse nicho de YAs contemporâneos, eu tenho Eleanor and Park, da Rainbow Rowell, A List of Cages, da Robin Rowe, Everything, Everything, da Nicola Young, The Sun is Also a Star, da Nicola Young também, Made You Up, da Francesca Zappia, Winger, do Andrew Smith, Everything That Makes You, da Mariah McStay, Reality Boy, da E.S. King, The Hate You Give, da Angie Thomas, Me, Earl and the Dying Girl, do Jess Andrews, 13 Reasons Why, do Jay Asher, My Heart and Other Black Holes, que eu tô lendo agora, da Jasmine Varga, e tô amando, e o The You I've Never Known, da Ellen Hopkins. Bom, aqui agora finalizando outro nicho, já descemos com mais alguns YA contemporâneos. Aí aqui tem Chick Lit, tem um pouco de romance adulto, tem também romance policial, enfim, aqui é uma coisa meio romance. E aí começa com We Are Okay, da Nina LaCour, que ainda é no YA contemporâneo. Depois tem o The Female of the Species, da Minzy McGuinness, I've Got Your Number, da Sophie Kinsella, Swimming Lessons, da Claire Fuller, Dandelion, da Rainbow Rowell. Aí fala, mas você separa Rainbow Rowell em lugares diferentes? Sim, até porque esse livro aqui é enorme, os outros dela são menores, um é fantasia, o outro é YA contemporâneo, o outro é um adulto mais romance, difícil. The Woman in Cabin 10, da Ruth Ware, e o Us, do David Nichols. Aqui temos minhas Jane Austen, com essas capas horrorosas, que eu já nem pretendo mais ler nessas versões, mas enfim. Pride and Prejudice, Northanger Abbey e Mansfield Park. Aí aqui eu tenho duas não ficções, né? Tem dois livros, entre aspas, autobiográficos. Esse aqui é o da Sarah Bareilles, Sounds Like Me, My Life So Far in Song. E aqui o da Amy Poehler, que é o Yes Please. Aí aqui pra lá começa a minha coleção Dark Side. E ela ocupa quase que um nicho inteiro, são muitos e muitos livros, vocês vão ver. Primeiro, Confissões do Crematório, da Kathleen Doty. Aqui eu tenho O Último Adeus, que tá escrito embaixo desse post que já tá todo ferrado, da Cynthia Hand. Em Algum Lugar nas Estrelas, da Claire Vanderpool. Minha Vida Fora dos Trilhos, da Claire Vanderpool também. A Guerra que Salvou a Minha Vida, da Kimberly Bradley. Só os Animais Salvam, da Sarid Bandovy. Onde Cantam os Pássaros, da Evie Wild. Diário de uma Escrava, da Romy Erling. Menina Má, do William March. A Menina Submersa, da Caitlin Kiernan. Amityville, do Jay Anson. O Demonologista, do Andrew Piper. Continuando aqui, eu tenho a trilogia de The Kiss of Deception. Primeiro The Kiss of Deception. São as crônicas de amor e ódio, na verdade. Aqui é o The Heart of Betrayal e o The Beauty of Darkness. Todos esses três estão autografados pela Mary E. Pearson. Aqui tem o Golem Eugênio, da Helen Wecker. Prince of Thorns, do Mark Lawrence. King of Thorns, também do Mark Lawrence, a continuação da trilogia dos espinhos. Aqui eu tenho o Edgar Allan Poe, né, que é o livro dele, enfim, cheio de contos, etc, do Medo Clássico, a coleção da Dark Side. Outro da coleção de Medo Clássico é o Frankenstein, da Mary Shelley. Ultra Carmen, do César Bravo. Exorcismo, do Thomas B. Allen. O Menino que Desenhava Monstros, do Keith Donoghue. E American Crime Story, O Povo contra o J. Simpson, do Jeffrey Tobin, aquele da série lá do Netflix. E por último, The Game, o primeiro livro do Anders de la Motte. Bom, agora estou aqui me jogando no chão pra mostrar pra vocês os livros que estão aqui embaixo. Esses livros aqui, eles são meio que suspense barra terror, barra policial, barra alguma coisa que não soube decidir o quê. Começa com O Exorcista, do William Peter Blatty. Depois 172 Horas na Lua, do Johan Harstad. A Guerra, o Poder e a Vitória, do Andrews Gabriel. Arma de Vingança, do Danilo Barbosa. Carniça, do Moisés Liporassi. Quarto, da Emma Donoghue. Jacoby, do William Ritter. Aí aqui eu tenho os 3 livros da série do Cormoran Strike. Já saiu um quarto? Não sei. Que é da J.K. Rowling, que assina com o pseudônimo de Robert Galbraith. Primeiro é o Chamado do Cuco. Depois O Bicho da Seda. E Vocação para o Mal. Depois eu tenho Morte Súbita, um dos meus livros preferidos da vida, da J.K. Rowling. Aí aqui os meus 2 livros da Paula Hawkins que eu amo. A Garota no Trem. Em Águas Sombrias. Aí aqui os meus livros de Dan Brown. Me julguem mesmo, eu não tô nem aí. O primeiro é Anjos e Demônios. Depois tem O Código da
da Vinci, O Símbolo Perdido, Inferno. Aí essa aqui é a série do Robert Langdon, né? Esses 4 livros. Os outros avulsos dele que eu amo, Fortaleza Digital e o Ponto de Impacto, que acho que é um dos meus preferidos. Aqui embaixo, gente, é o seguinte, vocês já devem saber, eu não vou ficar mostrando capa por capa, porque aqui é a minha coleção de Sherlock Holmes. Todas as capas são iguais, só mudam as cores. Então, né, não precisa. Aqui eu tenho a minha coleção do Stieg Larsson. O primeiro é Os Homens que Não Amavam as Mulheres. O segundo é A Menina que Brincava com Fogo. E o terceiro é A Rainha do Castelo de Ar. Eu não pretendo ler os livros que não são do Stieg Larsson dessa série. Aqui eu tenho os 2 livros do Gabriel Maremoto, do Maremoto TV. O primeiro é O Alto dos Salgueiros, volume 1, e o outro é Alto dos Salgueiros, volume 2. Aqui eu tenho o livrinho da Clara Verboek, que na verdade é em inglês, que é o Cat Life. Eu não consegui achar em português para comprar. E eu acho que ela não assina mais Clara com H no final. Horror na Colina de Darrington, do M.V. Barcelos, que agora assina como Marcos Barcelos. Melhor. Aí aqui é a minha coleção de Stephen King, né? Todos os livros do Stephen King que eu tenho estão aqui. Primeiro é A Espera de um Milagre, depois eu tenho O Iluminado, Celular, Mr. Mercedes, Carrie a Estranha, Escuridão Total Sem Estrelas, Joyland, Sobre a Escrita, Misery, O Concorrente, Under the Dome e esse livrinho de contos dele que é o Just After Sunset. Bom, gente, agora a gente deu a volta para o outro lado da estante. Aqui vão continuar os meus livros policiais, assim, suspenses, coisas pesadas. Então aqui eu tenho a coleção de Agatha Christie, eu tenho 10 livros. Nemesis, 100 gramas de centeio, Um Corpo na Biblioteca, A Maldição do Espelho, Os Crimes ABC, Os Trabalhos de Hércules, Morte na Mesopotâmia, Os Elefantes Não Esquecem, O Mistério dos 7 Relógios e Morte no Nilo. Aqui tem Suicidas, do Rafael Montes, Dias Perfeitos, O Meu Jantar Secreto tá emprestado e o meu vilarejo tá um pouco mais pra frente porque ele é muito grande, vocês vão entender. Faz essa curva aqui, ó, do tamanho de edição, ó. Odeio isso. Pra quê? Meu irmão tô com 2 tamanhos diferentes. Aqui eu tenho A Noite dos Mortos Vivos, do John Russo, Psicose, do Robert Bloch, Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. Aqui tem os 3 livros da Gillian Flynn, o Gone Girl, o Dark Places e o Sharp Objects. Aqui eu tenho A Colônia, do Ezequiel Boone, Caixa de Pássaros, do Josh Malerman, Piano Vermelho, também do Josh Malerman, O Vilarejo, do Rafael Montes. Como eu falei, olha, a diferença na altura dos livros é mais alto. Olha aqui a diferença. Olha aqui, ó, um dedinho. Precisamos falar sobre o Kevin, da Lionel Shriver, The Black Widow, do Daniel Silva, The Diabolic, da S.J. Kincaid. Eu acho que esse livro é sci-fi, mas tá. O Sorriso da Diana, do Gustavo Ávila, Lolita, do Vladimir Nabokov, A Verdade sobre o Caso Harry Cabert, do Joel Dicker, O Poderoso Chefão, do Mario Puzo, O Casal que Mora ao Lado, da Sherry LaPena, O Loney, do Andrew Michael Hurley. Continuando no mesmo nicho, temos Uma Janela em Copacabana, do Luiz Alfredo Garcia Rosa, Não Conte a Ninguém, do Harlan Coben. Aqui eu tenho os 3 livros do Thomas Harris nessa versão horrível que jamais lerei, provavelmente terei que ler em e-book. O Silêncio dos Inocentes, Hannibal e Dragão Vermelho. Isso que dá pra comprar coisa barata no submarino sem ver direito antes como que é. Aqui eu tenho As 15 Primeiras Vidas de Harry August, da Claire North. Esqueci de avisar, aqui começam os meus livros sci-fi, distopia, etc. em português, tá? Esquece lá aquela minha história de sci-fi ou aí contemporâneo, que aquilo lá era radicava. Aqui agora é só livro em português. Aqui começam os meus sci-fi. Os primeiros 15 Vidas de Harry August, Perdido em Marte, Matéria Escura, do Blake Crouch, Um Estranho numa Terra Estranha, do Robert Heinlein, sei lá como é que fala o nome disso. Nostalgia, da Nana Lees, O Problema dos 3 Corpos, do Cixin Liu, O Ceifador, do Neil Shusterman, Lobo por Lobo, da Ryan Grouding. Não sei porque não coloquei outro livro da Ryan Grouding, tá lá embaixo só, paciência. Armada, do Ernest Cline, Jogador número 1, do Ernest Cline. Aqui minha série do Pierce Brown, que eu amo, uma das melhores séries da vida, porém não tenho ainda o 3º livro, mas já li, mas não tenho aqui em português. Folha Vermelha, do Pierce Brown e Filho Dourado. Aqui tem o Nós, do Yevgeny Zamyatin. Não sei, gente, é esse nome aqui, Zamyatin. Continuando aqui nas minhas distopias, ficções científicas, etc. Começando com Maze Runner, Correr ou Morrer, com essa capa do livro, mas ela é uma jacket, então tem a capa original aqui embaixo. Maze Runner, Prova de Fogo. A trilogia completa de Insígnia, que ainda não li, mas quero muito, que primeiro é a Arma Secreta, da S.J. Kincaid, depois é o Vórtex Negro e depois é Catalisador, e o último. Aqui eu tenho um box de Hunger Games, né, Jogos Vorazes. Gente, sério, pra tirar esse box daqui é um inferno, é um inferno. Temos aqui The Hunger Games, que é o primeiro livro, Catching Fire, segundo, e Mockingjay, que é o terceiro. Aqui eu tenho Hunger Games também, outra versão paperback, The Enemy, do Charlie Higson. Eu tenho Asylum, da Madeleine Rue, e o diretor, que é um conto de Asylum. Eu, Robô, do Isaac Asimov. Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Feios, do Scott Westerfeld. Lua de Larvas, da Sally Gardner. The 100, da Cass Morgan. Grasshopper Jungle, do Andrew Smith. Esse aqui é o Selva de Gafanhotos. Laranja Mecânica, do Anne
Anthony Burgess. Battle Royale do Koshun Takami. Tá fora da ordem aqui, deixa eu consertar. O Motivo do Patrick Ness. A Missão, que é Patrick Ness também, continuação do Motivo. A Vida Como Ela Era, da Susan Beth Pfeffer. A Desconstrução de Mara Dyer, da Michelle Hodgkin, na verdade. A Cidade Murada, da Brian Grounding. Cinder, da Marissa Mayer, em português. 1984, do George Orwell. A trilogia lá de Legend, que começa com Legend, da Mary Lou, Prodigy e Champion. Aí aqui eu tenho os 5 livros da série do Mochileiro das Galáxias. O primeiro é o Guia do Mochileiro das Galáxias. O segundo é o Restaurante no Fim do Universo. O terceiro é A Vida, o Universo e Tudo Mais. O quarto é Até Mais e Obrigado pelos Peixes. E o quinto é Praticamente Inofensiva. Bom, e aqui a gente tem os meus romances, chick lit, coisas do tipo, vocês vão entender bem o que eu estou falando. Primeiro, a minha coleção de Marianne Keyes é enorme, com um monte de livro repetido. Eu tenho Watermelon, em inglês, que é o Melancia. Eu tenho o Melancia em capa dura e o Melancia normal em versão, né, normal. Não sei explicar como é normal. Los Angeles, que é dessa série de melancia também. Tem Alguém Aí, também é dessa série de melancia. Agora alguns livros soltos. O Sushi, A Estrela Mais Brilhante do Céu, Cheio de Charme, É Agora ou Nunca. Aí esse é da série de melancia também, que é o The Mystery of Mercy Close, é o último livro que não li até hoje. E um livrinho da Mamãe Walsh, que é da série de melancia também. Aqui eu tenho 10 coisas que aprendi sobre o amor, da Sarah Butler. Entre o Amor e a Paixão, da Leslie Pierce. Meu Amor, Meu Bem, Meu Querido, da Debbie Caletti. O Duque e Eu, que é o primeiro livro da série dos Bridgertons, da Julia Quinn. Flores Brancas de Oleandro, da Janet Fitch. Coração de Mãe, da Jodi Picoult. O Momento Mágico, do Jeffrey Zaslow. Um Lugar para Ficar, da Debbie Caletti. O Bangalô, da Sarah Dio. O Rochinol, da Christine Hanna. 3 livros aqui que eu tenho da Jane Austen, que é o Razão e Sensibilidade, Orgulho, Preconceito e Persuasão. O Inquisidor, da Catherine Jinks. Portões de Fogo, do Steven Pressfield. A Porta dos Leões, também do Steven Pressfield. Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. O Sol é para Todos, da Harper Lee. A Cor Púrpura, da Alice Walker. Uma Longa Jornada para a Casa, da Sarah Brierley, que é do filme de Lion, que eu ainda não tirei até hoje a jacket. Uns e Outros, que são vários contos da Tag, que foi aquele livro que eles fizeram com material original. Homens, Mulheres e Filhos, do Chad Cotigan. Um Dia, do David Nichols. Fiquei com Seu Número, da Sophie Kinsella. Meia-Noite e 20, do Daniel Galera. Nossas Noites, do Kent Haruf. Fim, da Fernanda Torres. O Alquimista, do Paulo Coelho. The Lux, da Anna Godbernsen. 2 Irmãos, do Milton Ratum. Relato de um Certo Oriente, também do Milton Ratum. O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. E The Devil Wears Prada, da Lauren Westberger. Bom, gente, pra quem tá aqui no canal há um pouco mais de tempo, sabe que essas eram as estantes que eu fazia cenário antes. E aí eu dei uma organizada nelas, olha, elas vão até lá embaixo, muitas coisas. E aí eu vou mostrando pra vocês. Aqui nessa estante vai ter fantasia, muita fantasia. Um pouco de fantasia mais ali. Vai ter o YA contemporâneo, New Adult, meu livro hot e não ficção. Bom, vamos começar aqui com algumas fantasias. Eu tenho o primeiro aqui de Wicked, do Gregory Maguire. O Son of a Witch, que é o segundo livro. O A Lion Among Men. E o Out of Oz, que é o último livro da quadrilogia. Aqui eu tenho 2 livros da V.E. Schwab, que é Um Tom Mais Escuro de Magia. E A Guardiã de Histórias. Tenho O Rei Demônio, da Cinda Williams-Shaiman. Revivente, do Ken Grimwood. Half-Bad, da Sally Green. Magônia, da Maria Davana Headley. 3 Coroas Negras, da Kendra Blake. Nevernight, do Jay Kristoff. Max Moonride, Projeto Angel, do James Patterson. Six of Crows, da Leigh Bardugo. Mar de Tinta e Ouro, A Leitora, que é o primeiro livro dessa série, da Tracy T. A Bússola de Ouro, do Philip Pullman. Feita de Fumaça e Osso, da Laini Taylor. E Desafio, da C.J. Redwine. Aqui eu tenho a minha série de Artemis Fowl completa. O primeiro é O Menino Prodígio do Crime. O segundo é Uma Aventura no Ártico. O terceiro é O Código Eterno. O quarto é A Vingança de Opala. O quinto é A Colônia Perdida. O sexto é O Paradoxo do Tempo. O sétimo é O Complexo de Atlântida. E o oitavo é O Último Guardião. Eu ainda tenho aqui esse livrinho que é o Arquivo Artemis Fowl. Aqui eu tenho Sombra e Ossos, da Leigh Bardugo. E o segundo da série, que é O Sol e Tormenta. Tem a minha trilogia de Eragon, não tenho o quarto, que é o primeiro é o Eragon. O segundo é o Eldest. E o terceiro é o Brisingar. Tenho aqui Fallen Kingdoms, nessa versão paperback. A Biblioteca Invisível, da Genevieve Cogman. The Wrath and the Dawn, da Renee Addy. Os 6 Signos da Luz, da Susan Cooper. O Hobbit, do Tolkien. Lendas de Astra, o Relógio do Corvo Branco, do Bian Phillippe. O Mistério dos Cavalos Alados, da Megan Shepard. A Poção Secreta, da Amy Allward. O Aprendiz, do Joseph Delaney. E um paperback em inglês aqui, Artemis Fowl and the Time Paradox, do Owen Colfer. Bom, aqui no segundo nível dessa estante eu continuo as minhas fantasias. Eu tenho aqui toda a série lançada das Crônicas de Gelo e Fogo, do George Martin.
Martin. O primeiro é A Guerra dos Tronos, o segundo é A Fúria dos Reis, o terceiro é A Tormenta de Espadas, o quarto é O Festim dos Corvos e o quinto é A Dança dos Dragões. Tenho também Wild Cards, o primeiro livro, que é o começo de tudo. Aqui eu tenho a série das Crônicas do Matador do Rei, o primeiro é O Nome do Vento e o segundo O Temor do Sábio. Tenho aqui Elantris, do Brandon Sanderson, e Mistborn, Nascidos da Bruma, o Império Final, do Brandon Sanderson também, esse é o primeiro livro. E aqui temos Cersei e Jaime. Aqui continuamos em fantasia, óbvio, que eu mais tenho, acho que na estante é fantasia. Tem O Olho do Mundo, do Robert Jordan, que é o primeiro livro da Roda do Tempo. O Peão Passante, da Elisa Hulshoff. A Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard. Cidade dos Ossos, o primeiro livro dos Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. A Arma Escarlate, da Renata Ventura. O Rei do Inverno, que é o primeiro livro das Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell. O Inimigo de Deus, que é o segundo. E Excalibur, que é o terceiro. As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. The Crown's Game, da Evelyn Sky. Nimona, da Noelle Stevenson. Crônicas de Gaia, os Legendários, volume 1, da Daniela Castro. A Rainha de Tyrlin, da Erica Johansson. E aí que eu tenho as minhas coisas do Neil Gaiman. O primeiro é O Lugar Nenhum. O Livro do Cemitério. Oceano no Fim do Caminho. E Coraline. E aqui eu tenho os 3 livrinhos de aventuras em série. Estão tudo fora da ordem. O primeiro é O Mau Começo. O segundo é A Sala dos Répteis. O terceiro é O Lago das Sanguessugas. E aqui eu tenho um RPGzinho chamado Era Uma Vez a Vingança de Magmore. Aqui nós temos o final de fantasia. Eu tenho o Little Sebastian, que é o cavalinho, na verdade um pônei, de Parks and Recreation, minha série preferida. Temos aqui a minha série de Crepúsculo, que é toda cagada, porque eu tenho Twilight, desse tamanho. Aí Lua Nova eu tenho em português, Eclipse eu tenho em português e Breaking Dawn eu tenho em paperback em inglês. Minha série de Percy Jackson também é toda errada. Eu tenho aqui o The Lightning Thief, o Sea of Monsters, o The Titan's Curse, o The Battle of the Labyrinth e o The Last Olympian em hardcover. No meu terceiro nível da estante, eu começo a falar de YA contemporâneo, New Adult, etc. Aqui eu começo com O Pequeno Príncipe, do Anthony de Saint-Exupéry, Fangirl, da Rainbow Rowell, Na Estrada Jellicoe, da Melina Marchetta, A Mais Pura Verdade, do Dan Gaiman-Hart, Surpreendente, do Maurício Gomide, Eu Te Darei o Sol, da Jane D. Nelson, A Primeira Vista, do David Levitan e da Nina LaCour, Todo Dia, do David Levitan, Garoto Encontra Garoto, do David Levitan, Two Boys Kissing, do David Levitan também. Aqui começa a minha coleção de John Green. O primeiro é um Will and Will, com John Green e David Levitan. Depois Cidade de Papel, The Fault in Our Stars, que é o A Culpa das Estrelas, O Teorema Catherine e Looking for Alaska. Tem meus 2 livros aqui da A.S. King. O primeiro é Everybody Sees the Ants e tem Os Dois Mundos, de Astrid Jones. Mentirosos, da E. Lockhart, Holy Cow, do David Duchovny, If I Stay, da Gayle Forman, Where She Went, que é a continuação de If I Stay, As Vantagens de Ser Invisível, do Steven Chbosky, Fãs do Impossível, da Katie Selsa, Arte de Ser Normal, da Lisa Williamson, George, do Alex Gino, Todos Nenhum Simplesmente Humano, do Jeff Garvin, Fera, da Bree Spangler e A Monster Calls, do Patrick Ness. Bom, continuando aqui nos meus Young Adults contemporâneos, eu tenho 15 Dias, do Vitor Martins, 1 mais 1, A Matemática do Amor, do Augusto Alvarenga e do Vinícius Grossos, O Menino Feito de Blocos, do Keith Stewart, Sake, da Cynthia Zagato, Central de Histórias, do Claudinei Seveniani, O Amor nos Tempos de Likes, que é da Pão Gonçalves, da Abel Rodrigues, do Hugo e do Pedro Hugo, Boa Noite, da Pão Gonçalves, Azeitona, do Bruno Miranda, Traços, do Eduardo Silto, Vai Sonhando, da Cynthia Zagato, Princesa Adormecida, da Paula Pimenta, A Extraordinária Garota Chamada Estrela, do Jerry Spinelli, Pictamundi, da Glace Couto, Fale, da Laurie House Anderson, One Man Guy, do Michael Barakiva, To All the Boys I've Loved Before, da Jenny Han, Minha Metade Silenciosa, do Andrew Smith. Aí aqui é a parte mais histórica, uma coisa mais assim de guerra, de coisa de... enfim. Toda a Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doerr, A Menina que Roubava Livros, do Marcus Suzak, O Diário de Anne Frank, da Anne Frank, Uma Loucura Discreta, da Mandy McGuinness, minha coleção de John Boyne, Fica Onde Está Então Corra. Depois tem O Menino do Pijama Listrado, O Menino no Alto da Montanha, O Pacifista. Tenho aqui um conto que é o Kindred Spirits, da Rainbow Rowell, e os contos do Contar e Criar, Rebolar e Dançar, Pular e Cantar, Para Cada Infinito, do Vitor Almeida, e o Antes do Agora, da Glace Cole. Aqui temos no cantinho da minha estante uns New Adults. Na verdade tem uns YAs aqui, tá? Mas eu botei como New Adult porque são uns romances, umas coisas assim. Tem mais uns outros livros aqui que eu não soube onde pôr. O primeiro é O Presente do Meu Grande Amor, que são 10 histórias de Natal, enfim, com um monte de autor. A Lista Negra, da Jennifer Brown, Os Bons Segredos, da Sarah Dessen, Meu Romeu, da Lisa Raven, O Erro, da Ellen Kennedy, Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, Proibido, da Tabitha Suzuma, Métrica, da Colin Hoover. Começa toda a minha coleção de Colin Hoover, né? Um Caso Perdido, Sem Esperança, Nunca Jamais, Talvez Um Dia, Novembro 9. E aí aqui eu tenho umas provas de livro, enfim, poderia ter colocado porque tem algumas provas que eu coloquei em outros lados da estante, mas não sei porque na hora eu falei, vou deixar aqui. O Notas de Belas Garotas, da Lynn Weingarten, A Leitora, da Tracy Chee, Filha das Trevas, da Kirsten White. Aí aqui eu tenho umas coisas muito aleatórias. Eu tenho uma HQ de Demolidor, que é Demolidor Noir, uma HQ do Watchmen, do Alan Moore,
a primeira revista da Dark Side que eles lançaram, a Dark, e uma história em quadrinho da Mônica. Mônica é daltônica. Essa penúltima parte aqui da minha estante é o que eu falei. Eu tenho as eróticas, que estão aqui, e eu tenho também os meus clássicos. Por quê? Porque não podemos ter preconceitos com livros eróticos e clássicos. Bom, primeira coisa aqui, eu tenho a minha trilogia dos 50 tons de cinza. O primeiro é os 50 tons de cinza, o segundo é os 50 tons mais escuros, e o terceiro é os 50 tons de liberdade. Aqui eu tenho Grey, depois os meus dois livros de Toda Sua, que é o primeiro da Sylvia Day, e o Profundamente Sua. Aqui eu tenho Garota do Calendário Janeiro e Fevereiro, que meus livrinhos clássicos. Eu tenho o Guerra e Paz do Tolstói, os dois são iguais, a diferença é a cor da roupinha do moço lá. E aqui os Miseráveis, que são 2 tomos, o primeiro e o segundo tomo, não sei se tá dando leitura porque são brancos. E aqui no final o David Copperfield do Charles Dickens. E aqui no meu último nicho da estante eu tenho todos os meus livros de não ficção. Então eu tenho As Cientistas, que são as 50 mulheres que mudaram o mundo, escrito e ilustrado pela Rachel Ignatowski. O Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo, da Elizabeth Gilbert. 3096 Dias, da Natasha Campuch. Homens Difíceis, do Brett Martin. A Garota com a Tribal nas Costas, da Amy Schumer. Vidas Trans, A Coragem de Existir, é escrito pela Amara Moira, Márcia Rocha, T. Brandt e João Neri. Este livro é Gay, do James Dawson. J.K. Rowling, Uma Biografia do Gênio por Trás de Harry Potter, do Sean Smith. 101 atrações de TV que sintonizaram o Brasil, da Patrícia Kogut. Por Onde Andam as Pessoas Interessantes, do Daniel Bovolento. O que Aprendi Sendo Xingado na Internet, do Leonardo Sakamoto. Marley e Eu, do John Grogan. Sou Fã e Agora, da Frine Jogacopoulos. Tá Todo Mundo Mal, da Jujut. Batomush, do Ivan Santana. Aí tem aqueles livros de marcar filmes e livros de marcar livros, que nunca usei pra nada, nem nunca vou usar, porque isso é muito inútil. Vamos Juntas, da Babi Souza. E o discurso do TED, da Chamamanda Ngozi Adichie, que é o Sejamos Todos Feministas. Bom, gente, é isso. Eu estou realmente morto. Tô gravando essa parte depois de já ter gravado todo o Bookshelf Tour. Eu espero que tenha ficado bom de verdade, porque dá um trabalho da porra. Eu tô há mais ou menos 2 horas e meia gravando isso, mais todas as 3 horas que eu demorei pra organizar as estantes, mais as 5, 6 horas que eu vou demorar de edição. Eu espero que realmente vocês curtam esse vídeo. Se inscrevam nesse canal, por favor. Sigam as redes sociais do Viver em Casa, que estão todas aqui na tela. E, por favor, assistam os próximos vídeos desse canal, ativa o sininho, etc, etc. Tá bom? Eu não vou me alongar mais, espero que vocês tenham realmente gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!